Tu já parou pra pensar que se a vida frágil e breve que você tem está se passando de qualquer jeito, você não tem mais nada a perder? Eu prefiro me arrepender por ter tentado, por ter postado várias frases motivacionais no Facebook, no Insta, por ter dito pra todos que um dia eu conseguiria, do que ser assombrado pela ideia de como poderia ter sido se um dia eu tivesse tido pelo menos a coragem de tentar. Eu não sei se você entendeu que aqui nessa terra só se vive uma vez. Então quando eu penso nessa realidade, eu acho completamente insignificante ter medo ou timidez. Não faz sentido ter medo quando se entende que a vida é um pequeno fragmento de tempo e está se esvaindo, se findando em si mesma. Não faz sentido ter medo de gastar dinheiro em prol de um sonho quando você sabe que um dia o dinheiro não vai significar absolutamente nada. Ele não vai ter mais utilidade pra você quando você não estiver mais nessa vida. E eu não quero ser chato com os tímidos, com as pessoas acanhadas que têm vergonha de agir ou falar por estarem muito presas à ilusória ideia do que irão dizer a seu respeito. Mas eu acredito que pessoas assim estão acelerando ainda mais o desperdício do seu tempo. Mas assim, eu confesso que apesar de eu compreender que viver com medo é uma grande burrice, eu também às vezes me pego refém disso, sabe? Porque saber não é o suficiente. Nós precisamos exercitar a coragem até que sejamos libertos do jugo do medo. Eu acabei de ler um livro chamado A Vida é Curta Demais para Viver o Mínimo das Coisas. E no livro, o autor ele fala que há 3 tipos de coisas das quais não vale a pena colocarmos a nossa energia. A primeira é o passado, a segunda é os erros que nós já cometemos e a terceira é a opinião dos outros sobre a nossa vida. E quando você para pra pensar com calma, faz todo sentido. A única coisa que você realmente pode mudar é o presente. E o presente é tudo que você tem. Ele é a ponte entre os seus medos e os seus sonhos. Você já parou pra pensar no que realmente te paralisa? Não é a falta de capacidade, não é a falta de tempo, não é o mundo, é o medo. Medo do que vão pensar, medo de dar errado, medo de investir, de arriscar, medo de perder. Mas pensa comigo, e se der certo? E se aquele projeto que você tem guardado há anos no papel mudar completamente a tua vida? E se aquela conversa que você tem adiado for o início de uma nova história? E se aquela viagem que você vive dizendo um dia eu vou te transformar por dentro? E se você descobrir que você nasceu pra algo muito maior do que essa rotina entediante que você tem levado? A vida tá passando, você tá sentindo isso? Porque cada manhã é menos um dia, não é mais um dia. E você não pode chegar lá na frente com cabelos brancos e rugas profundas e olhar pra trás com a alma cheia de arrependimentos. Não dá pra viver colecionando e se. A gente precisa viver de um jeito que, se um dia a vida fosse um filme e a gente pudesse voltar e assistir, a gente assistiria sorrindo e diria, foi intenso, foi real e apesar de tudo, valeu a pena. É por isso que você precisa, acima de tudo, sonhar. E mais do que isso, você precisa lutar pelos teus sonhos. Sonhos são bússolas, são combustíveis, são o que nos mantém vivos, mesmo nos dias em que tudo parece perdido. Sonhar é a forma mais bonita de dizer ao mundo, eu não aceito viver no piloto automático e eu não quero qualquer vida. Então não deixe os teus sonhos mofando no fundo da gaveta. Não enterre as tuas vontades sob o peso da rotina. Não traia a história que você nasceu pra viver. Porque tudo colabora, tudo mesmo, para o bem daqueles que acreditam no propósito. Daqueles que, mesmo tropeçando, continuam andando. Daqueles que não duvidam de sua história por nada. Você não precisa de permissão. Você só precisa de coragem. E se ainda restar alguma dúvida, lembre-se, só se vive uma vez. Então que essa vida seja extraordinária. E se você ainda acha que tudo isso é só discurso bonito, deixa eu te mostrar o que acontece quando alguém decide viver com coragem. Pensa no Walt Disney, por exemplo. Ele foi demitido de um jornal porque disseram que ele não tinha criatividade suficiente. Imagina só, o cara que criou o maior império de entretenimento do planeta foi rejeitado no começo da carreira dele. Ele faliu várias vezes, mas ele tinha um sonho. E por mais impossível que parecesse, ele não abriu mão da ideia de que podia construir um mundo mágico. E se eu te falar de um brasileiro, por exemplo, Silvio Santos? Começou como camelô, vendendo canetas na rua, com um microfone improvisado, chamava a atenção dos clientes, ninguém imaginava que aquele rapaz se tornaria um dos maiores comunicadores e empresários da televisão brasileira. Ele acreditava no seu talento e se recusava a viver uma vida mediana. Ele foi além porque ele acreditou em si mesmo antes de qualquer um. Eles tinham um ponto em comum. Não aceitaram viver uma vida pequena só porque o mundo disse que era o caminho mais seguro. E talvez você não queira ser famoso, nem milionário, muito menos escrever um livro. Talvez o seu sonho seja ter uma vida tranquila, abrir o teu próprio negócio, ou mudar de cidade, viver do que você ama, formar uma família, tocar violão na praia, conhecer o mundo, criar algo novo. Não importa qual é o teu sonho, importa que ele é seu e merece ser vivido. Sabe por quê? Porque a vida não espera. Os anos vão passar de qualquer jeito. E a pergunta que fica é, você vai assistir a sua vida ou vai ser o protagonista dela? Não dá pra continuar sendo figurante da sua própria história, né, sonhador? Chega de viver
com o freio puxado. Chega de adiar, chega de ser refém da opinião alheia. A única coisa que você precisa agora é dar o primeiro passo. Mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, mesmo tropeçando. Porque o que transforma vidas não é a certeza, é o movimento. E quando você se move, o universo responde. Então guarda isso. Você nasceu pra viver com intensidade. Você nasceu pra deixar marca. Você nasceu pra cumprir um propósito. E se duvidar disso, lembre dos que vieram antes e ousaram sonhar. A vida é curta demais pra gente ter medo. Eu não quero mais me entregar pra essa emoção. Eu vou viver o meu propósito. E você também pode viver o seu. Só tem uma barreira e ela é você mesmo. Então para de ficar parado no meio do teu caminho imaginando uma vida dos sonhos e duvidando que ela seja possível. Porque ela é possível sim, eu te garanto. Ande em direção a ela, custe o que custar. Eu não sei você, mas eu, Israel Johnny, vou viver os meus sonhos. Por isso eu te convido a ficar por perto, se inscrever nesse canal, porque ainda tem muito chão pela frente, né? Salve esse vídeo e assiste ele de vez em quando, como um lembrete de que você precisa se mover já. Eu vou viver os meus sonhos e você vai ter coragem de arriscar a sua vida pra viver os seus?